Amados irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Eu estou com uma revista de escola bíblica dominical. O tema é Testemunha de Jeová, as testemunhas de Jeová, melhor dizendo. Seria um estudo sobre heresiologia. Nós falamos sobre as seitas orientais em vídeo passado. E agora pretendemos falar sobre isso aqui, essa testemunha de Jeová. As testemunhas de Jeová. Porque, na verdade, quem são as testemunhas de Jeová? Testemunha, que eu saiba, é aquela pessoa que vê algum feito de Jeová. Vê as maravilhas de Jeová. Israel é um povo que viu as obras de Jeová, né? Viu o mar se abrir, o povo passar, depois o mar se fechar e matar os inimigos do povo de Israel, que são os egípcios, e daí, lá no mar, depois do Mar Vermelho, viu lá, né, a água sair da rocha, quando Moisés tocou nela, assim por diante. Muitas coisas eles viram. Então eles são as verdadeiras testemunhas de Jeová. Agora, na verdade aqui é um estudo sobre as testemunhas de Jeová, né? Eles falam o seguinte: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebas em casa, nem tampouco o saudeis. Quer dizer, eles vêm com outra doutrina. A Bíblia fala para que não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Está lá em 2 João, capítulo 10. Verdade prática. Não há uma testemunha de Jeová sequer no mundo que haja se convertido esse movimento pela leitura da Bíblia. Aqui a leitura diária diz assim: um Deus em três pessoas, Mateus 28, 19. Jesus é Pai igual ao Pai, João 1, 3 e João 1, 14. Quarta lição, Atos 5, 3 a 4, que fala: o Espírito Santo é Deus igual ao Pai e ao Filho. A quinta lição fala os elementos da constituição humana, corpo, alma e espírito. Sexta lição, todos os que recebem a Jesus tornam-se filhos de Deus. O inferno não é sepultura, mas um lugar preparado para o diabo e seus anjos. Isso é na sexta lição, a lição diária que todos nós devemos fazer. Agora vamos ler um texto alusivo a esse comentário. Eu escolhi Filipenses 2, versículos 17 a 21. Sede também meus imitadores, irmãos. Tende cuidado segundo o exemplo que tendes em vós pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas.
mas a nossa cidade está nos céus, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme um corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar a si todas as coisas. Comentário, introdução. Agora vamos falar sobre a torre de vigia. Você já ouviu falar nessa torre de vigia? O que seria isso? É uma organização das Testemunhas de Jeová, cujo movimento é hostil a todos os ramos do cristianismo. Suas crenças e práticas são contrárias à Bíblia Sagrada. A fim de simplificar suas crenças, eles colocam um não diante de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina. Origem do movimento. Sob a égide da falsa profecia, Charles Taze Russell registrou a Sociedade Torre de Vigia em 1884, mas já pregava suas ideias desde 1872, na Pensilvânia, Estados Unidos, tendo como hábito marcar a data do retorno de Cristo. Olha aí, olha o erro, um dos erros que eles cometeram é marcar a data do retorno de Cristo, né? Olha só, profetizou o evento para 1914, esse tal de, Charles Taze Russell. Em seguida mudou para 1915, né? Depois morreu ele em 1916. Seu sucessor, outro, chamado Joseph F. Rutherford, continuou as mesmas profecias, remarcando as datas da volta de Jesus Cristo em 1918, 1920, 1925, 1942, ano em que esse homem faleceu. Seu sucessor, Nathan Knorr, anunciou uma nova data para o ano de 1975. Falta de idoneidade espiritual. Russell colocava seus escritos no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Seus sucessores não são diferentes. Consideram-se o único canal de comunicação entre Jeová e o homem. No entanto, os fatos eliminam. Por si só, tais pretensões, sua própria história registra que nenhuma de suas profecias cumpriu-se, mostrando claramente que tal movimento não passa de uma organização de falsos profetas. Está escrito lá em Deuteronômio 18, 20, 22. Eu podia ler aqui a Bíblia Sagrada, vamos ver aqui o que está escrito. Bíblia Sagrada, 18, Deuteronômio 20, 22, né? Deuteronômio 18. Vamos ver o que está escrito. Deuteronômio 20, 18, 20 e 22. Porém, o falso profeta que presumir falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei as palavras do Senhor, e não falou, sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Como soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. É complicado isso aí, né? Então voltamos aqui. Além do mais, Jesus afirmou que não compete aos homens saber a data de sua vinda. É verdade, Jesus, quando estava aqui na terra,
perguntaram ao mestre: Mestre, qual é o dia da sua vinda? Que dia você vai voltar? Nós queremos saber. Jesus disse: Não vos pertence saber, não vos pertence saber o dia, saber a hora, o dia, o ano em que eu voltarei, né? Porque compete somente ao Pai. Compete somente ao Pai o dia da minha vinda. O dia e a hora exata da minha vinda. Está lá em Marcos 13, 32, Atos 1, 6, Mateus 24, 36. Você pode ler lá. Sobre Deus e a Trindade. Seu erro sobre Deus. A organização apresenta-se como monoteísta, mas se contradiz quando afirma que Jesus é apenas um Deus de letra minúscula, poderoso, e não o Deus Jeová Todo-Poderoso. Bem, assim admite seguir a dois deuses. Na sua teologia, Jeová não é onipresente, nem onisciente, por isso não pode prever o futuro. O Deus Jeová revelado na Bíblia. Vamos ver? O Deus Jeová revelado na Bíblia. Essas crenças são antibíblicas, pois a Bíblia ensina que Jesus é Deus igual ao Pai. Está em João, capítulo 10, versículo 30 a 33. Realçando assim o verdadeiro monoteísmo. Marcos 12, 29 a 31. 1 Coríntios 8, 6. O Deus Jeová de Israel está presente em toda parte. É onipresente. Jeremias 23, 23 e 24. Onisciente. Ele sabe todas as coisas. Salmo 139, 1 a 4. Portanto, conhece o futuro. Isaías 46, 9 e 10. Seu erro sobre a Trindade. Vamos ver qual é o erro deles. Negando a doutrina da Trindade, afirmam que somos triteístas. Ora, que somos unicistas. Triteísmo é a crença em três deuses, e o unicismo ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa. A diferença é que na Trindade Jesus é Deus, e o unicismo, Deus é Jesus. Entendeu? Na Trindade, Jesus é Deus. E no unicismo, Deus é Jesus. A Trindade bíblica. Trindade é a união de três pessoas distintas em uma só divindade e não em uma só pessoa. Nós não separamos a substância, João 10, 30, e confundimos as pessoas, Mateus 3, 6, 16 a 17. Por isso cremos em um só Deus eternamente subsistente, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 3, 4, Mateus 28, 19. Seu erro sobre Jesus. Então, eu vou falar aqui, o que acontece? Eles rebaixaram Jesus. Tá? Eles dizem que Jesus é um profeta, foi um profeta. Eles dizem que Jesus é um Deus, letra minúscula.
Mas a palavra de Deus fala que Jesus, ele se coloca, né, como o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Outra coisa, o Espírito Santo para eles é uma força ativa, como se fosse uma energia, uma força, não tem personalidade. Ou seja, a gente sabe muito bem que o que identifica uma pessoa, você sabe? A pessoa fala, né? Ela sente, ela ouve, ela escuta, a pessoa se identifica por algumas qualidades que trata ela como pessoa. O sentimento, o falar. Tudo o Espírito Santo, tudo isso o Espírito Santo faz. E eles negam. Eles falam que é uma força ativa de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo falou, corrigiu, ensinou, doutrinou. O Espírito Santo estava guiando os apóstolos. O apóstolo Paulo foi orientado pelo Espírito Santo, falou com ele. Então eles também rebaixam o Espírito Santo. Então, rebaixam Jesus e rebaixam o Espírito Santo, né? Seu erro sobre Jesus, vamos lá. A referida organização acredita que Jesus de Nazaré, pregado por nós, já não existe mais, e que durante o seu ministério terreno não passava de um homem perfeito enviado por Jeová. Negando, porém, a sua divindade e ressurreição corporal, compara-o a Satanás, afirmando que ele é o mesmo Abadão de Apocalipse 9:11. Apocalipse 9:11. De forma absurda, ensinam que só depois do seu batismo no Jordão é que Jesus tornou-se o Cristo. Isso aí é uma doutrina maligna. Isso não diz nada na Bíblia Sagrada a respeito disso. O Jesus bíblico, agora que a Bíblia fala, a Bíblia ensina que Jesus é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Está lá em João 1, versículo 1 e 14. Ele é incomparável e criador de tudo quanto existe. Efésios 1, 21, Colossenses 1, 16. E já nasceu o Cristo de Deus, Lucas 2, 11. O destruidor é o diabo, mas Jesus veio para trazer-nos vida e vida eterna. Está em João 10, 10. Sua ressurreição foi corporal. Lucas 24, 39. João 12, 2, 1. 2, 21. Jesus de Nazaré continua vivo. Foi em seu nome que o coxo foi curado. Está lá em Atos 3, versículo 6. Agora, o erro dele sobre o Espírito Santo. Qual é o erro? A organização nega a divindade e a personalidade do Espírito Santo, que eu tinha falado. A força ativa de Jeová, né? Eles falam assim. A Bíblia, porém, afirma que ele é Deus. O Espírito Santo, ele é Deus. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Igual ao Pai e ao Filho, Mateus 28, 19. Leia. Só ler. A palavra de Deus evidencia que o Espírito Santo é uma pessoa e possui as faculdades e personalidades. Que eu falei, o Espírito Santo é uma pessoa, possui as faculdades da personalidade. Quais são as faculdades? Intelecto, vontade e emoção. Tá?
Tudo isso mostra a personalidade do Espírito Santo. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, capítulo 12, versículo 11, capítulo 4 de Efésios, versículo 30. Sobre o homem e seu destino. Sobre o homem e seu destino. Seu erro sobre a alma. A semelhança dos adventistas do sétimo dia, a Testemunha de Jeová negam a sobrevivência da alma após a morte. Acreditam ser a morte o término de tudo. Término de tudo. Declaram que os mortos estão em estado de inconsciência. Apenas as pessoas bondosas serão ressuscitadas por Jeová. Essa doutrina é falsa. A alma na Bíblia. A Bíblia ensina que a alma sobrevive à morte. Está lá em Mateus 10, 28, Apocalipse 6, versículo 9 e 10. Há inúmeras passagens para sustentar essa verdade. O rico e o Lázaro, Lucas 16, 19 a 31. É um exemplo clássico dessa verdade bíblica. Eles dizem que isso é uma ilustração, eles falam que é uma parábola, eles falam que isso não tem nada a ver. Olha, Jesus disse que houve na terra um rico e um homem chamado Lázaro. Aconteceu, o que o Senhor falou aconteceu realmente. E ele pegou essa história, contando essa história às pessoas, para que elas viessem a acreditar no verdadeiro Deus. Seu erro sobre a salvação. A Torre de Vigia não considera seus adeptos filhos de Deus, nem tem Jesus como seu mediador. A salvação é um alvo a ser cumprido. A Testemunha de Jeová acreditam que o único caminho para a salvação é a sua organização religiosa. Olha só, o único caminho é a sua organização religiosa. Jesus seria mediador apenas dos 144 mil. Somente estes são filhos de Deus. Pregam de casa em casa uma religião cujo ensino não os qualifica como filho de Deus. Não é novidade esses adeptos não serem filhos de Deus. O intrigante é que eles mesmos o admitem. A salvação bíblica. Todos os que recebem a Jesus tornam-se filhos de Deus. Está lá em João 1,12. Né? Todos os que recebem a Jesus, esses são filhos de Deus. João 1,12. E não apenas 144 mil. Não é algo para o futuro. Jesus prometeu: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. João 5,24. O verbo grego usado aqui está no presente. Tem e não terá. O único caminho para a salvação é Jesus. João 14,6. E não uma organização religiosa. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E não apenas um grupo de 144 mil pessoas. Esses 144 mil pessoas, segundo a Bíblia, são pessoas judias. Pessoas que nasceram no Estado de Israel. Não são pessoas de outros povos. E eles misturam as coisas. Sobre o inferno de fogo, negam a existência do inferno de fogo e afirmam com a palavra hebraica Sheol e grega Hades, usadas para inferno na Bíblia, indicam a sepultura comum da humanidade. Por isso ensinam que o inferno é um estado
e não um lugar. Trata-se de uma tentativa de escapar do inferno, eliminando da Bíblia, ou negando, ao invés de buscar refúgio em Jesus como Salvador. Está em Romanos 8:1. A doutrina do inferno ardente na luz da Bíblia, à luz da Bíblia. Os argumentos da torre de vigia são falaciosos. Por quê? Pois Sheol, ou Hades, é o lugar onde os mortos incrédulos permanecerão de consciência até o dia do juízo final. Lucas capítulo 16, versículo 23 a 24, quando o rico morreu e foi para esse lugar. Estava ele ali em tormento. O versículo 27, versículo 28, acompanha a leitura. Também Apocalipse 20, versículo 13. O inferno, propriamente dito, é lago de fogo, tipificado pela geena, também usada para inferno. Apocalipse 19, 20 e 20, versículo 10. Há várias palavras e expressões na Bíblia para designar o inferno como lugar de suplício eterno, tais como a fornalha de fogo, fogo eterno, tormento eterno. Tudo isso está escrito em Mateus 13, 49, 50, capítulo 25, versículo 41 e 46. Suas sutilezas. A tradução Novo Mundo. Organização procura fazer com que suas crenças pareçam bíblicas. Eles são muito bons. Eles parecem mesmo uma coisa, né, bonita. Mas, para isso, produziram a própria Bíblia. Né? Eles têm a Bíblia deles. A tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, tradução deles. Né? Tradução falsa, viciada, tendenciosa e cheia de interpolação, substitui o Espírito de Deus em Gênesis 1, 2. Por força ativa, ele substitui o Espírito de Deus, está escrito lá em Gênesis 1, 2, por força ativa de Deus. Agora, as testemunhas de Jeová não precisam mais torcer a palavra de Deus. Seus teólogos já fizeram por elas. Colocaram também o nome Jeová 227 vezes no Novo Testamento, ao passo que não aparece uma vez sequer nos manuscritos originais. Substituíram cruz por estaca, falsificaram João 1:1, e o verbo era Deus, traduzido por e a palavra era um Deus. A palavra era um Deus, referindo-se a Cristo. Sentinela. Quando uma sentinela ou de Jeová bate à porta de alguém, ou tem gente em casa, queremos doutrinar, queremos conversar com o Senhor, oferecendo um curso bíblico, está, na verdade, convidando você para estudar a revista Sentinela, começando pelo seu manual do ingresso conhecimento que conduz à vida eterna. Durante o curso, a pessoa é persuadida a acreditar em suas crenças, que são condenadas pela Bíblia. Vamos lá? Conclusão. Devemos ser educados. Quando uma testemunha de Jeová bater em nossa porta, todavia não devemos compartilhar suas crenças. Está lá em João, versículo 2, versículo 10, versículo 11. 2 João 10, 11. Quando falamos que temos provas de falsas profecias, facilmente se interessam pelo diálogo. Também ficam
uma situação desconfortável ao indagarmos se eles são filhos de Deus, ou se Jesus é Deus falso ou verdadeiro. Perguntas como estas podem abalar a convicção das testemunhas de Jeová. Glossário. Triteísmo, conceito que afirma haver em Deus não só três pessoas, mas também três essências, três substâncias ou três deuses. Unicismo, conceito que afirma ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo a mesma pessoa. Questionário. Como podemos simplificar as crenças das testemunhas de Jeová? Como podemos simplificar as crenças das testemunhas de Jeová? Segundo, em sua crença, quais atributos são negados a Jeová? Terceiro, qual o único caminho para a salvação de acordo com tais crenças? Quarto, o que a organização fez para que suas crenças parecem bíblicas? 5. O que pode abalar a falsa convicção de uma testemunha de Jeová? Tenta responder esse questionário e que Deus em Cristo nos abençoe, possamos estar preparados para combater as falsas doutrinas.